Opa, eu sou Edgar e nesse vídeo vamos discutir o teste de Tarski-Vaux. Esse teste é bastante importante, é uma ferramenta muito útil quando, dado uma estrutura, a gente quer definir uma subestrutura elementar da estrutura dada. Bora lá? O teste de Tarski-Vaux é uma ferramenta muito útil quando precisamos construir subestruturas elementares. Então vamos retomar este conceito e depois enunciar o teste com cuidado. Veja, para definir estrutura elementar, a gente precisa de estruturas. Então sejam A e B duas estruturas adaptadas por uma mesma linguagem. Nós diremos que A é subestrutura elementar de B, e representaremos por esta simbologia em azul, quando duas condições forem satisfeitas. A primeira é que A, de fato, seja subestrutura de B. Mas, para ser elementar, elas também têm que concordar nas fórmulas elementares. Elas têm que concordar nas fórmulas da lógica de primeira ordem. Então, nós exigiremos que, para toda L fórmula cujas variáveis livres são de x1 a xn, e para toda ênupla de elementos da estrutura menor, A satisfaz φ segundo a barra, C e somente C, B satisfaz φ segundo a barra. Ou seja, dada qualquer fórmula φ, cujas variáveis são x1, xn, e dado qualquer ênupla de parâmetros a barra, A satisfaz φ em a barra, C e somente C, B satisfaz φ em a barra. Veja que para os parâmetros da estrutura menor, A e B não conseguem distinguir as fórmulas da linguagem de primeira ordem, as fórmulas da lógica elementar. Beleza? Uma consequência muito importante de ser subestrutura elementar, que é inclusive o que motivou essa discussão, né, no contexto da nossa série do Teorema de Löwenheim-Skolem, que também encontrará aplicações em outras séries que virão, é quando A é subestrutura elementar de B e φ é uma sentença, opa, se φ é sentença, então não tem parâmetros para entrar na avaliação, automaticamente você tem que A satisfaz uma fórmula, ou melhor dizendo, uma sentença, C e somente C, B também satisfaz essa sentença. Dito em outras palavras, as estruturas A e B são cegas para diferenciações de sentenças da lógica elementar da linguagem de primeira ordem. Beleza? Então vamos agora enunciar o teste de Tarski-Vaux e comparar com a definição de subestrutura elementar. O teste ele é uma condição necessária e suficiente para que A seja subestrutura elementar de B. Então veja só, A é subestrutura elementar de B, C e somente C. A é subestrutura de B, é claro, e se para toda L fórmula existencial da forma existe x tal que psi, e para toda ênupla de elementos em A, né, no domínio da estrutura A, nós temos a seguinte condição. Se B é modelo do existencial, então existe um Bzinho em A. Veja, é claro que existe um Bzinho em B. Se B é modelo do existencial, tem um Bzinho em B. Mas o que o teste está exigindo é, existe um Bzinho em A, tal que B é modelo de psi com a instanciação por este Bzinho. Ok? É isto que os testes estão nos dizendo. Veja, para ser subestrutura elementar, precisa ser subestrutura, mas em vez de, como na definição, nós olharmos para todas as fórmulas da linguagem, nós olharemos apenas para as existenciais. Isto, uma vez demonstrado esse resultado, é importante na hora de definir subestruturas elementares, porque a gente não vai precisar se preocupar com toda a coleção de fórmulas. A gente vai precisar se preocupar apenas com aquelas que são existenciais, garantindo para o existencial avaliado em B uma instância, uma testemunha em A, está resolvido o nosso problema. Beleza? É claro que não dá para a gente simplesmente aceitar isso, né? Falar, olha, pode desconsiderar todas as outras fórmulas e olhar apenas para as existenciais. A gente precisa apresentar um argumento. Nós precisamos mostrar que, de fato, a definição casa, bate, é compatível com esta afirmação mais
fraca. Vamos então mostrar primeiro, né, a parte mais fácil. Vamos mostrar que a implicação da esquerda para a direita, que se A é subestrutura elementar de B, então aquelas condições são de fato cumpridas. Veja, vamos mostrar ali o C então. Então vamos partir da nossa hipótese. C, B é modelo do existencial, então o que a gente pode afirmar? Observe o seguinte, os parâmetros que estão ocorrendo ali na psi, né, ou que estão instanciando a psi, melhor dizendo, são parâmetros em A. Por hipótese, A é subestrutura elementar de B. Então, sendo subestrutura elementar, elas concordam em todas as fórmulas com parâmetros na menor, em particular nesse existencial. E isso nos permite afirmar que A é modelo deste existencial. Agora veja, disso, então nós podemos afirmar que existe um Bzinho em A, tal que A é modelo de psi com esse Bzinho. O que é que nos permite afirmar isto? Apenas a definição da relação de satisfatibilidade. Agora note que o A barra está no domínio da estrutura A e o Bzinho também. Como todo mundo está no domínio da estrutura menor, A e B concordam na avaliação das fórmulas com parâmetros nessa estrutura menor, porque A é subestrutura elementar de B. E, portanto, nós temos que existe um Bzinho no domínio de A, tal que a estrutura B satisfaz psi com este Bzinho, que é exatamente a conclusão que nós queríamos ali do teste de Tarski, né? É justamente o então, depois do C, que nós temos do lado direito. Beleza? Ótimo, então o que a gente precisa fazer agora é mostrar a parte difícil, é mostrar a volta. Um lado está pronto, precisamos mostrar que tudo aquilo implica em A ser subestrutura elementar de B. Para isto, vamos reescrever aqui, né, tudo que estava colocado lá no quadro anterior, só para guiar aqui a nossa demonstração, guiar o nosso argumento. Então, o que nós queremos mostrar é a volta. Nós queremos mostrar que se A é subestrutura de B, e para toda L fórmula existencial, e para toda a ênupla de parâmetros em A, nós temos que B satisfaz o existencial, então existe um Bzinho em A que satisfaz, tal que B satisfaz a instância. Se tudo isso acontece, então, para toda L fórmula e para toda ênupla, nós temos que A é modelo de φ, C e somente C, B é modelo de φ para os mesmos parâmetros, né? Esta é a parte um pouquinho mais chata, nós precisamos de um argumento para ela, nós queremos mostrar que toda a L fórmula φ cumpre uma certa condição, tem uma certa característica. Para mostrar que toda fórmula tem uma característica, cumpre uma condição, nós fazemos uma indução na complexidade desta fórmula. Nós vamos desde o caso base até o mais complicado. E vamos fazer isso com bastante calma por duas razões. Primeira razão, porque a prova, né, o argumento tem que ficar completo. E a segunda razão é porque é a primeira vez também que aparece no nosso canal uma demonstração por indução na complexidade de fórmulas de primeira ordem. Já apareceu em vídeos passados indução proposicional, mas de primeira ordem é a primeira vez. Então, vamos fazê-lo com bastante calma, com bastante cuidado, até para servir de modelo para quem depois quiser fazer sozinho outras demonstrações por indução em complexidade de fórmulas de primeira ordem. Caso base 1. A fórmula é atômica e é uma igualdade. São dois casos para serem avaliados de atômicas, né? As fórmulas atômicas de primeira ordem são as igualdades entre termos e termos aplicados a predicados. Então, caso base 1, T1 igual a T2. Claramente, A é modelo de T1 igual a T2, segundo os parâmetros A barra, C e somente C, pela definição. A interpretação de T1 em A, segundo a barra, coincide com a interpretação de T2 em A, segundo a barra. E onde nós queremos chegar é que B é modelo de T1 igual a T2, segundo a barra. Porque nós estamos provando ali a última expressão em azul do lado esquerdo, para o caso particular que φ é T1 igual a T2. Mas veja que esta última expressão é nada mais, nada menos do que, pela definição novamente, afirmar que T1 interpretado em B segundo a barra coincide com T2 interpretado em B segundo a barra. Veja que a última bicondicional, a última equivalência é garantida por definição. A primeira também, nós só precisamos justificar aquela
intermediária. Observe que se nós mostrarmos que T1 interpretado em A coincide com T1 interpretado em B, acabou. Porque aí, veja, nós teríamos que T1 em A é igual a T1 em B, T2 em A seria igual a T2 em B, e T1 em A é igual a T2 em A. Portanto, T1 em B seria igual a T2 em B pela transitividade da igualdade. Agora, como que a gente mostra que, de fato, estas igualdades entre esses blocos azuis ocorrem? Bem, nós queremos mostrar que, para todo termo, a interpretação desse termo em A coincide com a interpretação do termo em B. Ora, não tem jeito. O que a gente vai ter que fazer? Uma indução na complexidade dos termos. Os termos em primeira ordem são definidos como sendo variáveis, constantes e símbolos de função aplicado a termos. Isto automaticamente sugere para a gente dois casos base e um passo indutivo. Caso base 1, primeiro deles, o termo é uma variável. Bem, interpretar esse termo em A segundo um parâmetro A é nada mais do que interpretar a variável segundo este parâmetro A. E a interpretação de uma variável segundo um parâmetro é nada mais, nada menos do que o próprio parâmetro, que é um elemento do domínio da estrutura que, por sua vez, está contido no domínio da estrutura B. Por quê? Veja, nós temos lá, desde o início, se A é subestrutura de B e blá, 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 blá. Ou seja, já temos como hipótese que A é subestrutura de B. Então, podemos dizer que A pertence ao domínio da estrutura B, é só agora reescrever isso como sendo a interpretação de T em B segundo A. Então, todas as igualdades ali estão verificadas. Observem que a gente só precisa de um parâmetro, porque é uma variável, mas mesmo que você colocasse uma ênupla, a coisa funcionaria bem, você só teria que dizer como interpretar a variável nesta ênupla, tem um monte de jeito de fazer, a gente vai certamente produzir séries específicas discutindo as consequências, a atribuição de indivíduos a variáveis, mas isso fica para o futuro. Só a definição da relação de satisfatibilidade basta por enquanto. Vamos lá, segundo caso. Caso base em que o termo é uma constante. Bem, então, simplesmente é reescrita, interpretar o termo em A é interpretar a constante segundo esse parâmetro, mas constante é um termo fechado, então a gente não precisa de parâmetro, é simplesmente a interpretação da constante em A, mas a interpretação da constante em A é a interpretação da constante em B. Por quê? Porque A é subestrutura de B, e, portanto, concordam na interpretação das constantes. E, portanto, TB, TA, e, portanto, T interpretado em A coincide com T interpretado em B quando o termo é uma constante. Vamos agora para o passo indutivo, assumindo que vale a igualdade que nós queremos provar para T quando tratamos de complexidade menor, vamos provar agora para complexidade maior para F de T1, Tn. A interpretação deste termo é simplesmente a interpretação em A de F de T1, Tn segundo os parâmetros A. Isso, por definição, é a função interpretada em A aplicada na interpretação dos termos, Então, o argumento da função é a interpretação de cada um dos termos. Nós já vimos que esta parte, dentro do parênteses, pode ser escrita agora como a interpretação dos termos em B. Por quê? Porque cada um desses TI tem complexidade menor do que a de T e, portanto, vale a hipótese de indução, vale esta igualdade. Só que, além disso, nós temos que A é subestrutura elementar de B, então elas são compatíveis quando os argumentos estão no domínio da menor. Mas isso nos permite afirmar que F, A, aplicado a esses termos, coincide com a imagem de F por B quando aplicado aos mesmos termos. E, portanto, a interpretação de T segundo A coincide com a interpretação de T segundo B ou T em B. Beleza? Está feito, então, o passo indutivo aí para os termos. Concluímos a demonstração na complexidade dos termos. Temos, então, a garantia agora de que o caso base está funcionando direitinho. Vamos para o segundo caso base. Temos uma fórmula φ, que é a outra fórmula atômica da forma P de T1, Tn. P é um símbolo de predicado enário, T1 a Tn são termos da linguagem.
Então A satisfaz essa fórmula, C e somente C, por definição. A interpretação dos termos, né, quando compondo uma ênupla, é um elemento do predicado quando interpretado em A. Só que, de novo, dentro do parênteses nós temos que tudo funciona direitinho, ou seja, cada um deles coincide com a interpretação do termo em B, e coincide porque acabamos de verificar por indução na complexidade dos termos isto. E vai pertencer a PB, porque, novamente, pela definição de subestrutura, A e B concordam com as ênuplas na interpretação dos predicados quando os elementos da ênupla são elementos da estrutura menor. E deste modo nós temos que, de fato, A é modelo de P em A barra, C e somente C, B é modelo de P em A barra. Exatamente o que queríamos. Claro, né? P de T1, Tn. Eu vou cometer uma série de abusos de linguagem aqui, porque ficar lendo toda hora, de maneira formal, as expressões é muito chato, é muito cansativo. Ótimo, agora que fizemos o caso base, podemos assumir a hipótese de indução, que é simplesmente o consequente, né? Ou seja, tudo que vem ali depois daquele então do lado esquerdo vale quando a fórmula φ tem complexidade menor ou igual a m. O passo indutivo é verificar que também vale quando a fórmula tem complexidade m mais 1. E o primeiro caso é quando ela é uma negação de uma fórmula θ. Então, suponha que φ é a negação de θ, o que nós temos? A satisfaz φ, C e somente C, A satisfaz não θ. Mas A satisfaz não θ, por definição da relação de satisfatibilidade, C e somente C não é o caso que A satisfaz θ. Agora observe o seguinte, θ tem complexidade menor ou igual a m. Por quê? Porque caiu 1 a complexidade com relação a φ, e φ tinha complexidade m mais 1. Então, como θ tem complexidade menor ou igual a m, e os parâmetros que ocorrem em θ, os parâmetros que instanciam θ, são parâmetros de A, podemos agora afirmar com certeza que não é o caso que B satisfaz θ com A, simplesmente pela hipótese de indução. Mas isto, por definição, é dizer que B satisfaz não θ. E B satisfazer não θ é B satisfazer φ, porque φ é não θ. E com isso, concluímos o primeiro passo indutivo quando φ é a negação de θ. Vamos agora para o segundo passo indutivo. Quando φ é, em vez de negação de θ, é uma disjunção. É, por exemplo, θ ou gama. Novamente, você vai perceber que a coisa flui sem problema nenhum. A é modelo de φ, C e somente CA é modelo da disjunção. Agora, A é modelo da disjunção, C e somente CA é modelo de alguma das disjuntas. Por hipótese de indução, nós teremos que B é modelo de alguma das disjuntas. Por que a hipótese de indução se aplica aqui? Porque θ tem parâmetros em A e complexidade menor ou igual a m, gama tem parâmetros em A, complexidade menor ou igual a m, vale, portanto, o consequente do lado esquerdo tanto para θ quanto para gama, e, portanto, A e B concordam na interpretação de θ e de gama quando os parâmetros estão em A. Deste modo, B satisfaz a disjunção e, portanto, B satisfaz φ. Sem problema nenhum, sem grandes traumas, usamos apenas hipótese de indução e definição da relação de satisfatibilidade. Vamos analisar agora o terceiro caso, quando φ é uma existencial. Então, A é modelo de φ em A. Isto implica que A é modelo de existe x tal que θ em A, ou θ avaliada com parâmetros em A. Isto significa que existe um Bzinho em A, tal que A é modelo de θ com este Bzinho. Quem que nos garante isto? A definição da relação de satisfatibilidade. Existe x, existe alguém no domínio da estrutura. Agora, isto significa dizer nada mais, nada menos, que existe um Bzinho em A, tal que B é modelo de θ em A barra Bzinho. Por quê? Por hipótese de indução. Θ tem complexidade menor
do que φ e, portanto, vale a hipótese de indução para θ. Mas agora note que como A é subestrutura de B, o domínio de A está contínuo no domínio de B e, portanto, nós podemos pegar esse Bzinho no domínio da estrutura B. E já que existe um cara no domínio da estrutura B, a estrutura B satisfaz o existencial e, com isso, nós concluímos ali metade do que precisávamos, né? A gente precisava mostrar o C e somente C, mostramos um lado. Vamos verificar o outro lado, mas antes observe. Tudo que usamos até o momento foi que A é subestrutura de B, utilizamos hipótese de indução e utilizamos definição da relação de satisfatibilidade. Para tudo que nós fizemos até o momento. Falta só um pedacinho. Falta fazer a volta desta última implicação. Então vamos partir ali. B é modelo de existe x tal que θ com parâmetros em A. O que isso garante para a gente? Que existe um Bzinho em B, mas não é isso que a gente quer. A gente precisa chegar no A. A gente precisa que exista um Bzinho. A gente precisa que exista um Bzinho no domínio da estrutura A, tal que a condição se cumpra. B seja modelo de θ com parâmetros em A barra Bzinho. Agora, quem é que nos garante que esta implicação é válida? Exatamente. Quem garante esta implicação é a hipótese que nós temos ali no teste de Tarski-Volz. É a primeira vez que nós utilizamos aquilo ali. Tudo antes veio só de hipótese de indução, subestrutura, definição da relação de satisfatibilidade. Agora, utilizando isto, aí acabou. Porque por hipótese de indução, todo mundo agora está... Todos os parâmetros estão em A, então o A também satisfaz. E se o A satisfaz uma forma para um certo parâmetro, ela satisfaz o existencial. Fantástico, concluímos a prova, concluímos o argumento de que, de fato, o teste de Tarski-Volz é condição necessária e suficiente para a subestrutura elementar. Concluímos a demonstração de que, para que A seja subestrutura elementar de B, basta que seja cumprida as condições à direita, ou seja, basta que avaliemos as fórmulas existenciais. Isto será muito útil para a gente no próximo vídeo, quando enfim concluiremos a demonstração do teorema de Löwenheim-Skolling. Espero encontrá-lo e encontrá-la lá. A você que viu o vídeo até o final, muito obrigado. Como sempre, qualquer comentário, crítica, sugestão, elogio, xingamento, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau.